Bruno Drummond, Rafael Elísio, Henrique Vieira, Walter Moreira e Franco de Castro. Juntos são lateral esquerda. Futebol é política. Olá pessoal, chegamos à 9ª rodada do nosso programa Lateral Esquerda e no programa de hoje debateremos a maior derrota da história. Tá? Vou ser bem enfático aqui. Henrique, não estou me referindo a Flamengo e Santo André em 2004. Ô, Rafa, não estou me referindo a Fluminense LB1 em 2008. Drummond, não estou me referindo a Botafogo e Juventude de 99. Coutinho, não estou me referindo a Vasco e Flamengo em 2004 com 3 gols do Jean. Que mal se acreditar. Não estou me referindo a isso. Você quer ver o Real Madrid? Estou me referindo ao fatídico 7-1. 7-1 da Copa do Mundo de 2014. E nossos debatedores aqui vão analisar. É o 7-1 da Copa? Muito bom. Quando me mandaram a minuta do programa, falaram outro 7-1, mas tá tudo tranquilo. Muito bom, Rafinha. Vou guardar eles, vou guardar. Então, no programa de hoje, nossos debatedores vão bater 7 gols aí para além dos campos, que estão totalmente relacionados à conjuntura do Brasil e tudo mais. Bom, vou passar a palavra aí. Quem quer começar? Bruno Drummond. Eu voto em Drummond e Walter em Simone. Simone. Drummond. Tá bom, então vamos lá. Eu vou... Os últimos serão os primeiros, Drummond. É a glória do Botafogo. Obrigado, Henrique. Que isso se aplique ao futebol ainda esse ano. Então vamos lá, olha só. Eu vou começar com um gol que o Brasil toma, antes de 2014, inclusive, quando o governo PT decide fazer alianças, né, pela possibilidade de existir uma governabilidade institucional com o PMDB, um dos partidos que nitidamente integram os partidos mais corruptos na história da República Brasileira. E aí, certamente, colocando na linha de sucessão Michel Temer, o risco, como a gente pode ver, né, na sequência dos anos, era muito grande, né? Era um risco muito grande, de fato, se materializou no que a gente vem a viver em 2016 como um golpe. É bom pontuar isso, né? Um segundo gol, posso falar logo os outros? Porque eu enumerei aqui, hein? Eu me preparei para esse programa de hoje. Ou vocês querem falar sobre um gol? Não, quero comentar isso aí, seu Drummond. Então fica à vontade, Henrique, a palavra é sua. Eu quero dizer primeiro que eu concordo que esse é um gol contra o Brasil, que essa lógica de governabilidade é uma lógica muito limitada, e a gente tem que apostar, e eu queria ouvir vocês, qual seria o gol a favor, então? Se o gol contra o Brasil é um modelo de governabilidade que impede transformações estruturais, um projeto diferente de país, qual é o inverso disso? Daí eu só queria jogar que a gente tem que apostar na plena mobilização do povo e na construção de amplos debates de país, fomentando mecanismos de democracia direta. Ou seja, um projeto popular se sustenta a partir de um debate permanente, de mecanismos de participação do povo e de mobilização popular. Ou seja, dentro dessa lógica de governabilidade, não vejo um horizonte de grandes transformações para o Brasil. Isso não significa diminuir democracia, pelo contrário, significa qualificar e aumentar os mecanismos de democracia, de debate, de mobilização do povo no Brasil. Esse, para mim, seria o gol a favor para poder resolver essa questão dificílima de como governar no Brasil apostando em projetos de transformação da sociedade. Sei lá, acho que é por aí. Valtinho, comenta aí. Comentário para que achar esse gol, tal como o Henrique está colocando aí, dessa maneira mais ampla, abstrata, tomar cuidado só para também não ser igual aquele chute do Hulk, né? Chute forte para fora, né? Quero algo mais palpável. Qual foi esse gol? Eu quero de maneira específica, senão fica sendo aquelas tentativas, né? Tá? Vamos chegar num gol, de maneira mais... Quero concreto. Tem que esperar tomar mais 6 ainda, né? Porque só sai no final. Mas esse debate não é fácil não, viu? Esse debate não é fácil Eu acho que tem aí, a gente pode falar, né, de um gol que talvez tenha sido importante, né, ou que pelo menos a gente tenha dado passos importantes
né, para pequenas reformas com o desenvolvimento de políticas públicas, né, do que se aproximaria com o estado de bem-estar social, né, o desenvolvimento de redistribuição de renda com Bolsa Família, o desenvolvimento de uma pequena reforma no que diz respeito à redistribuição de moradias, com projetos como Minha Casa Minha Vida. A gente tem o desenvolvimento do ProUni, do FIES. Tem algumas coisas que a gente pode pontuar que foram ganhos, assim, que se aproximam de um gol favorável, né? Mas acabou sendo anulado pelo juiz, né? Acabou estando impedido ali. Ô, Drummond, tirando, né, o efeito que a pandemia causa no que eu vou falar, mas eu tenho escutado mais, isso me causa certa felicidade e esperança, um aumento do debate sobre o papel do Estado, né, na realidade brasileira e como que é imprescindível para o desenvolvimento do país. Então, acho que esse pode ser ainda, né, acho que está bem incipiente, mas pode ser um caminho, ou um dos caminhos, para né, a gente sair do e... Ô, Rafa, só complementando a sua fala, é impressionante como nesse contexto da pandemia, todos aqueles que acuavam que quem manda é a lógica de mercado, esses mesmos recorrem à lógica do Estado agora. Esses mesmos estão cobrando do Estado uma postura. Sim. Agora eu vou pontuar a questão do Henrique aí. Dentro da nossa política institucional, da maneira como ela está estruturada, é possível trabalhar uma governança que não sente para conversar, que não sente para dialogar com aqueles, às vezes, que temos antagonismo, que temos posições contrárias? Não, eu acho que esse diálogo, ele, na verdade, é desejável. Eu acho que ele é necessário. O problema do nosso modelo é que esse diálogo não é um diálogo em torno de ideias, não é um diálogo em torno de projetos. Nós naturalizamos um modelo fisiológico de debate político, nada republicano, e que é fonte de muitos desvios e de uma corrupção sistêmica. A gente pensa muito corrupção do ponto de vista da ação, da índole, do caráter do indivíduo. Tudo bem, existe uma dimensão da corrupção que está nesse campo da ação individual, mas tem uma outra dimensão da corrupção que é uma dimensão sistêmica, que é uma dimensão estrutural. Então, esse modelo ele é feito para a falta de transparência, ele é feito para a falta de um debate mais amplo sobre os rumos das políticas públicas. Então, dialogando com você, não acho que exista problema no diálogo entre forças políticas diferentes. Isso é absolutamente esperado dentro de uma democracia. Na verdade, nós precisamos apostar, na minha opinião, numa abertura maior desse espaço de poder para participação do povo, influenciando políticas públicas. Porque a nossa democracia é democracia de eleição. A gente é chamado a votar e depois a gente assiste ao governo. E existem mecanismos de consulta, como plebiscito, como referendo, utilizar mais os grandes meios de comunicação para propor à sociedade grandes debates. Aliás, esse é um outro tema, não sei se vocês concordam, a democratização dos meios de comunicação no Brasil seria um grande gol em favor de uma democracia mais pulsante, mais latente. A gente olha para a TV aberta e a diversidade do Brasil não aparece ali. Por exemplo, vou pegar aqui o aspecto da economia. Nós aqui, professores da área de humanas, Franco, por alguma razão, foi fazer química, a gente não entende o porquê, mas dialoga também com a área de humanas. Mas, tirando a brincadeirinha, economia. Nós sabemos que existem várias vertentes econômicas diferentes, certo? Dentro do próprio capitalismo, certo? Tem pensadores neoliberais, tem pensadores keynesianos e tem pensadores que são não capitalistas, anticapitalistas, marxistas. Todas as análises de economia que aparecem nos grandes meios de comunicação representam um único pensamento. Via de regra, um pensamento neoliberal, como se fosse a economia com E maiúsculo. Então, você vê que esse modelo atual, ele censura diversas vozes, diversas perspectivas de sociedade. Peguei só o exemplo da economia. Enfim, Franco, não tem problema debate, não tem problema trocar ideia.
com forças políticas diferentes. A questão é que a gente tem que indicar medidas que ampliem a capacidade do povo debater o país. E embora, só para concluir essa fala, eu entendo que a era petista teve vários avanços que precisam ser considerados e valorizados. Mas, na minha humilde opinião, faltou politização das políticas públicas e apostar numa cidadania que não fosse vinculada apenas à ampliação da capacidade de consumo. Faltou politizar o debate. Quer ver uma pergunta para jogar aqui para vocês e que fique para um outro programa nosso? Por que milhões e milhões de brasileiros que votaram em 2014 na Dilma, que votaram em 2010 na Dilma, que votaram em 2006 no Lula, votaram em 2018 no Bolsonaro? O que aconteceu? Sim. Não estou aqui querendo definir, mas será que não faltou uma politização do projeto e chamar o povo para debater, para construir e para sustentar um projeto de transformação da sociedade? Será que não se confiou demais no PMDB e pouco nos movimentos sociais? Eu lembro da crítica muito pertinente assim que o Mano Brown fez já no segundo turno das eleições de 2018, né? Quando num comício do Fernando Haddad ele se prontificou a fazer uma reflexão, uma autocrítica à esquerda, né? Uma unidade de centro-esquerda que não teve esse trabalho de base, né? Ele até faltou dialogar com a favela, com a periferia, faltou esse processo de politização para além do consumo, faltou, né, essa preocupação em ocupar um espaço que é o espaço de origem orgânica dos movimentos de esquerda, né, dos movimentos sociais. Eu concordo plenamente com você, Henrique. E aí, se vocês me permitirem, eu queria pegar um gancho com o segundo gol contra o Brasil que a gente toma, que seriam as manifestações de junho e julho de 2013. Né? A gente está falando sobre a importância de mecanismos republicanos como referendo e plebiscito para consulta à opinião pública, a participação coletiva através dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, de associação de moradores, enfim. Mas como essas manifestações se tornam gol contra? Porque, a princípio, isso pode até causar um estranhamento de quem acompanha o nosso canal. Mas como assim foi gol contra, né? Eu considero, e não sei a opinião de vocês, que foi um gol contra porque justamente foram manifestações apropriadas por movimentos que estavam esquecidos, movimentos antidemocráticos, movimentos nacionalistas, movimentos de uma extrema-direita, uma galera que sentia vergonha de representar o que há de pior na sociedade brasileira, mas que passa a se sentir muito à vontade quando diz esse partido não me representa, essa causa não é partidária, abaixa sua bandeira, todos pelo Brasil, o gigante acordou, e ali poucos foram os que perceberam. Eu vi, até fiquei num sentimento misto assim, de satisfação e ao mesmo tempo frustração, porque eu vi um post meu há 7 anos atrás e eu estava reconhecendo o que poderia vir a acontecer, né? Eu falei, olha, isso tem tudo a ver com a ascensão de um período fascista. E não deu outra. Né? Então, queria ouvir vocês aí sobre esse segundo gol que eu pontuei na minha leitura, um gol contra o Brasil. Drummond, eu concordo contigo. Eu só não estou tão seguro em relação a... na época, eu não tinha tanta certeza disso, né? Porque, de fato, você vê um movimento popular surgir depois de tantos anos, com tamanha magnitude e força, e reunindo juventude e de grupos de diversos setores, né, da sociedade, eu via com certa esperança, né? Confesso. E o primeiro sinal para mim foi eu não lembro se foram gritos, houve, né, numa dessas caminhadas que a gente fez, agressões contra membros na época eu estava andando com os amigos do Partido Comunista, né? Então houve agressões numa dessas caminhadas, então e gritos de não, né, sem partido, sem bandeira, sem isso, sem aquilo. Isso ligou o sinal de alerta, né? Então a partir daí que eu comecei a ver, talvez tenha me faltado um pouco de perspicácia, né, de acreditar que de fato andar com a bandeira do Brasil ali não evocasse tanto o nacionalismo quanto evocou e descambou no que a gente está vendo, né, nos pedidos de AI-5, né, no fechamento do Congresso, enfim, né, essas coisas que, infelizmente, a gente tem revisto. Né, mas acho que é uma meia-culpa que a gente precisa ter também, né? Porque eu também participei das manifestações até certo ponto, né? Quando eu comecei a perceber, eu falei, opa, tem uma coisa estranha aí.
Uhum. Entendo total. Esse sentimento de apartidarismo vai ser um dos ingredientes para o que a gente está vivendo, que vai justificar a eleição de 2018 também. Esse sentimento Sim. de velha Não política, política, essa não política, e elege uma pessoa que se apresenta enquanto representante de uma não política, mesmo que não seja, 28 anos no Congresso, consegue vocalizar essa voz, vai explicar futuramente um dos próximos gols apresentados pelo senhor Bruno Drummond. É a criminalização da política, o que é muito grave. Pois é. Porque não tem ação não política. Então, geralmente, a criminalização da política serve a uma política que é de eliminação da diferença, que é de subtração do espaço do debate, que é eleger o adversário político como inimigo digno de morte, que é eleger personagens salvadoras da pátria. Esse é um outro problema também da nossa democracia. Ela gira pouco em torno de ideia e muito em torno de pessoas. Acho que esse é um déficit da nossa democracia. As pessoas não votam tanto orientadas por projetos e parâmetros. Elas vão pelo carisma, pela fala, pela retórica, pela vibe do momento. As pessoas aqui é uma afirmação genérica. Estou apenas captando. Sim, claro. E falta debate, falta disputa de projeto mesmo. Até porque a nossa democracia é muito recente, né? Sim, recente e completamente falha, completamente limitada. Sabotada. Terceiro gol da Alemanha, então... Manda ver. Vamos pular para 2016, o que vocês acham? O golpe. Pode ser. Aquilo é uma operação política completamente organizada por esses setores que crescem muito a partir de 2013. Na minha opinião, se eu fosse jogar assim de forma bem resumida, lembrando que nosso programa, para quem está nos assistindo, ele tem 45 minutos. E o nosso juiz Franco, como vocês podem perceber, pulso firme, está ali cronometrando para acabar. Lamentável. Eu acho... São temas complexos, mas eu vou colocar o seguinte. Dentro de uma lógica... Já saiu outro gol da Alemanha, tá? É verdade. Enquanto a gente respira, vem outro. É verdade. Não, dentro de uma lógica de crise do capital, essa é uma das formas de interpretar, na minha opinião. Governos de centro-esquerda, governos que têm alguma capilaridade social, governos que respondem a demandas de movimentos sociais, esses governos não servem mais dentro de uma lógica dessa crise do capitalismo que começou em 2008, se tornou mais aguda no Brasil a partir de 2013 e 2014. Essa é uma leitura que eu faço do porquê o PT, em determinado momento, já não era mais uma carta possível para o setor financeiro. Eles já não queriam mais dialogar com um partido que, por um lado, ia dialogar com o setor financeiro, mas, por outro, ia sentar com a CUT e o MST. Essa lógica de conciliação, ela encontrou o seu limite, ela encontrou o seu esgotamento. E o PT passou a não ser mais interessante para esses determinados setores. Essa é uma das facetas. Eu já ouvi de muitas companheiras, e daí seria importante ouvi-las nos próximos programas, que esse golpe tem muito de misoginia, tem muito de machismo, tem muito de um ódio à figura da mulher como não podendo ser a presidenta do país e terminar o seu mandato. Então, tem várias formas de ler esse golpe, do ponto de vista econômico, do ponto de vista misógino, do ponto de vista de um sentimento anti-esquerda crescendo na sociedade, colando no PT. Da Lava Jato, olha, um outro debate sinistro para a gente fazer, do quanto o Lava Jato se tornou quase que um partido político funcionando para asfixiar o PT em nome do combate à corrupção, enfim. Mas em 2016, para mim, mais um gol contra o Brasil. Golpe. Com certeza, Henrique, o que você falou em relação à misoginia, né, que também esteve presente em 2016, fica muito claro como a própria mídia aborda a Dilma no seu traquejo, né, na falta de diálogo com os movimentos sociais, né, como uma pessoa ríspida, bruta, sem carisma. E o Bolsonaro, que é infinitamente mais esdrúxulo, estúpido, não querendo dizer que Dilma mas assim, só para a gente refletir, né, a mídia diz que é o jeitão, né? É o jeito do Bolsonaro, ele sempre foi assim, né?
Então, tipo, não há uma aceitação de um jeito, né, mais severo, digamos assim, da figura feminina, né? E aí há inclusive um questionamento sobre sexualidade da mulher, um negócio muito louco, muito absurdo. E não há a mesma intenção, né, de uma crítica quando se fala de uma figura masculina como o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu já ouvi muita gente dizer, Drummond, que Dilma caiu pelas suas virtudes. Sim. Ou seja, porque ela não quis fazer determinadas pactuações não republicanas, ou seja, isso que seria a inabilidade de negociação. Olha só os limites do nosso modelo republicano e, evidentemente, a misoginia que existiu nesse processo de 2016 de golpe. Não jogar o jogo, né? A própria votação do Eduardo Cunha no Conselho de Ética, em que o Partido dos Trabalhadores não compactua e o partido dele e o processo dele avança, então ele coloca para votação o processo de impeachment da Dilma também, como um desses fatores. Só lembrando... Fala aí. Você falou da votação, Valdo, e eu tenho que lembrar novamente que esse foi o momento que achincalhou de vez a frágil democracia do Brasil, quando você retira um chefe de Estado democraticamente eleito, né, e que sabidamente não cometeu, que alegadamente cometeu, que não houve, né, juridicamente nenhuma comprovação de dolo na ação, né, das ditas pedaladas, né, que cada crime de responsabilidade deveria ter, mas isso é uma discussão muito técnica e jurídica, a gente pode pular, mas na votação, e não caberia também, talvez um debate maior, mas nenhum dos votos, né, nenhum dos votos dos defensores do golpe falava disso, né? Falava assim, não, porque ela não houve, era mais um grito de uma bandeira, um grito de guerra, por não sei quem, pelo não sei quê, pelo não sei quê, até culminar que assim foi a cereja do bolo no aspecto negativo, foi o gol dentro do gol, eu acho, o voto do Bolsonaro, né? Que aí bota como quarto aí, acho que vale. Simbólico demais isso. Antes do terceiro gol, que era já, né, previsto, uma outra tragédia, né, para anunciar o terceiro gol, que foi a eleição de 2014, né, a reeleição da Dilma ali, né, com poucos, talvez uma margem muito pequena de votos, e que, enfim, leva aí o questionamento da legitimidade da eleição por parte da direita, né, representada pelo PSDB, pelo Aécio Neves, e aí você tem toda a campanha antipetista se iniciando ali, né? Você fala do não reconhecimento do resultado eleitoral, é isso? Isso aí. Mas a gente pode colocar, tipo, na minha opinião, a gente pode mudar um pouco essa lógica cronológica. Esse pode ser o terceiro, 2016, o quarto gol, o golpe. E vou colocar uma reflexão aqui para vocês, que eu acabei de pensar e considero, modéstia à parte, brilhante. Se pedalada, na verdade, dá impeachment, Robinho não podia ser jogador. Valeu, galera. Um abraço aí. E depois dessa, então, vamos encerrar no 4, que fica menos feio do que 7, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, já que vocês, fizeram um gol atrás do outro agora. Igual a Alemanha. É igual a Alemanha. Como é que foi? Entendendo o Brasil que temos hoje, e o outro debate, onde a gente está na urgência de garantir a nossa democracia, vocês olham para trás e fazem alguma autocrítica de uma leitura talvez rígida demais em relação ao governo da Dilma? De certa forma, sim. Eu acredito nisso, né? Mas isso eu falo da minha experiência como militante político, né? Mas olhando o olho de hoje, né, que você está falando? Sim. Olhando de hoje. Mas aí é mais... Olhando para trás, pensando... Com o olho de hoje, o que está acontecendo é mais fácil de falar, né, Franco? É bem mais fácil, né? Porque e digo mais, com o olho de hoje, seria Davi Luiz ainda. Olho marejado! Pelo meu país, eu quero dar alegria ao meu povo. Não, seria isso. Acho que todo mundo pediria perdão, na real. Assim, todo mundo, né? Acho que os setores da sociedade civil que se consideram progressistas à esquerda precisam fazer, sim, essa reflexão. Olha, Franco, parece, sei lá, cara, eu era vereador em Niterói nessa época. E assim, eu tenho que pensar sobre a sua pergunta e pensar sobre a minha atitude, mas eu sempre fui crítico em pontos importantes à gestão petista, e não só da Dilma, do Lula também. Mas eu sempre me coloquei de maneira muito responsável na minha compreensão.
identificando que, em vários aspectos, significava um avanço histórico e diferenciando totalmente, por exemplo, da gestão anterior do PSDB. Eu nunca... Falando por mim, aí não é hora de contabilizar mérito e demérito, não. Só estou refletindo mesmo sobre a sua pergunta. Acertos e erros todos nós temos. Isso faz parte do nosso crescimento. Eu só quero dizer que, mesmo crítico ao PT, se você pega de 2006 a 2018, eu sempre votei no PT no segundo turno. Ou seja, eu sempre identifiquei que não era o meu projeto de preferência, mas que era, dentro da correlação de forças, um avanço histórico a ser preservado. Então, eu nunca me coloquei num caminho antipetista. Eu lembro dos debates na Câmara de Vereadores em Niterói, que eu fazia um debate frontal com vereadores da direita e, em muitos momentos, tinha posições de acordo com vereadores petistas, que eram base do governo que eu era oposição. Então, é esse difícil equilíbrio da política, mas... Mas era mais fácil, não acha, Henrique? Fazer esse tipo de movimento naquela época, porque hoje em dia é muito mais... a distância, o distanciamento que você, enquanto oposição, tem é muito maior em relação ao governo, Não, em relação à situação. Não, Foi isso que eu falei com o Franco, que olhar com o olho de hoje é muito mais fácil, porque tá dado, né? É muito mais desenhado a oposição que a gente fazia, né? Que eu me considerava não um grande opositor do PT, mas assim, um crítico, né? Um crítico como tinha que ser. Mas a gente não tem que se desculpar. Gente, eu acho que a gente não tem que se desculpar por ter sido oposição. Não, de maneira nenhuma. Não. Mas só para... Assim, era onde... Desculpa, Elísio, vai lá. Não quero te não, tô falando, essa oposição era muito mais gostosa de se fazer. Porque, pelo que você falou, porque você via que, bom, entre acertos e desacertos havia uma certa ideia de, por mais que você não concordasse com o projeto de país do partido, haviam questões que estavam sendo levadas em consideração, um mínimo de progresso humano, né? As decisões estavam sendo tomadas, por mais, né, a gente possa discutir milhões de coisas aqui, né? Levaria, vários minutos. Drummond, só um comentário antes de você. Não, fica à vontade. Eu fiz só essa pergunta, Henrique, porque, por coincidência, eu era assessor de educação no seu mandato. Caramba! E naquela época, a gente era oposição ao governo do Rodrigo, que era do PT. Que era do PT, sabe? O debate dentro do campo democrático estava numa outra esfera. Verdade. Hoje a gente tem que falar o óbvio. E como é desgastante ter que falar o óbvio, sabe? Então, realmente, assim, esse confronto está numa outra linha. Sim. Então, não é olhar para trás e pedir desculpa, não é isso. Mas é entender que, caramba, eu olho para trás e falo assim, cara, que época, que o Rafa falou agora, que época gostosa, era muito mais construtivo e efetivo o nível de discussão que se fazia para pensar a política da cidade de Niterói e de todos os outros lugares do que a gente tem agora. Agora não tem avanço no debate, agora é polarização completa, sabe? Agora é retrocesso. Retrocesso, exatamente. Então, agora, a minha pergunta carregava essa ideia, sabe? Entendi. De olhar para trás e falar, caraca. Não, é isso, inclusive, também, né? Militei pelo mandato do Henrique nessa época, doce coincidência também. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, Henrique, para ficar mais claro do que eu imaginava que poderia estar, não é pedindo desculpas, não, é fazendo uma reflexão de tipo assim, caramba, o Franco falou tudo, né? Como a gente era feliz, sabe? Porque a gente construiu uma oposição para uma forma de governo mais radical no sentido positivo da palavra, assim, sabe? De um governo que fosse menos pontualmente reformista, que fosse mais transformador da vida das pessoas. Sim. Por exemplo, a gente tem que tratar, e já deveria ter sido tratada essa questão no governo PT, de uma reforma tributária, de uma reforma agrária. A reforma agrária, sem dúvida nenhuma, né? E séria, assim, responsável, né? Fazendo com que a contribuição seja maior por parte das elites e diminuindo essa carga tributária das camadas populares, dos trabalhadores, né? A reforma agrária, que é urgente. Quantas propriedades não cumprem a função social da terra? É fundamental. Quantos patrimônios na cidade que não cumprem a função social da cidade, sabe? É bom deixar evidente... É bom deixar evidente que isso não seria feito com facilidade. Ninguém está dizendo que bastava ter vontade política para fazer. Não é isso. Daí volta ao início do programa. Para você sustentar um projeto mais amplo de transformação,
Você precisa apostar na politização das políticas públicas, na qualificação dos espaços democráticos e na mobilização permanente do povo. Só quero deixar evidente que não faltou só vontade política. O debate não é fácil. Você fazer essas reformas não é só acordar um dia e dizer, nossa, quero fazer. Claro. Mas, assim, a única forma de fazer é com ampla mobilização popular e qualificando a democracia. Com muita tensão, com muito conflito. Agora, não se transforma a sociedade, estruturalmente, especialmente, sem tensão e sem conflito. Você não mexe em privilégios e recebe dos privilegiados aplausos e flores. Eu Só diria que o... Bom debate para outro programa. Não, eu só ia incrementar, falar que o PT, será que tinha capital político para isso? Eu acho que sim, mas aí vamos deixar para o Walter. Não, é só jogar essa reflexão quanto à radicalidade das propostas. Como o Henrique já colocou alguns minutos atrás, como que a falta, talvez, dessa radicalidade num programa político, de se propor, de se falar, de se colocar como horizonte político, talvez seja isso também um dos ingredientes que levou também à inversão de diversos votos. Tem alguns trabalhos quanto a isso. O Vladimir Safatler aborda isso da USP algumas vezes. Tem trabalhos na França, como é que áreas da França, bairros operários que historicamente votaram na esquerda, estão votando nas duas últimas eleições na Le Pen. Como em diversos bairros de periferia no Rio Grande do Sul, tem outro trabalho também, aqui no Brasil, do Rio Grande do Sul, que sempre votaram historicamente no PT, votaram em Bolsonaro. Essa vocalizar propostas mais radicais talvez tenha faltado à esquerda. E talvez classes populares anseiam pela mudança de vida delas e um cara que está propondo de um outro horizonte da sociedade, propostas mais radicais, isso talvez seja um dos ingredientes também que expliquem, como o Henrique colocou há algum tempo atrás, essa mudança de voto. Na verdade, se você me permite, eu acho que é o quinto ou o sexto gol contra aí. Vou jogar um, que é o seguinte. Quinto. É a mentalidade colonial da elite brasileira. Eu poderia ser mais preciso, dizer que ter uma elite é um gol contra. Porque a gente sonha com um país que não tenha mais essa divisão entre opressores, oprimidos, ricos e pobres. Mas, considerando a realidade, tá, Walter? Temos uma desigualdade social e temos uma elite. A elite brasileira tem mentalidade colonial escravocrata. O que nós estamos chamando de propostas radicais sequer são propostas anticapitalistas, tá? Reforma agrária é pauta burguesa em muitos aspectos para dinamizar a produção do campo. Só que a elite brasileira é colonial. Então, nem reformas dentro do sistema capitalista de dinamização da economia para algum nível de distribuição de renda maior cabe nesse país. Dá golpe. Entendeu? Colonial, entreguista e antipatriótica, Henrique. É isso. Perfeito, Elísio, vamos disputar o verde e amarelo. Eles são antipatrióticos. Não, é exatamente. Fortalecer a indústria nacional, porra. É exatamente isso. Corta aí Tá registrado o gol da Alemanha aqui na elite brasileira, Henrique. Mas só com a sua mentalidade colonial escravocrata. Beleza. Só uma coisa. Porque, por exemplo, o termo radical, que a gente entende na etimologia da palavra como ir na raiz das coisas, no imaginário social é sectarismo. No imaginário social é terrorismo, é sinônimo de criminalização, sabe? Eu tô querendo provocar agora uma reflexão nossa, não só dos termos que a gente usa e da forma como a gente chega nas pessoas. Assim, eu quero fazer uma autocrítica num gol. Eu quero que um gol da Alemanha seja uma autocrítica nossa, assim, também. Lá vai Franco anular o gol, vai anular, hein? Chama o VAR. Eu quero falar assim, cara, a gente nesse projeto, via lateral esquerda. Boa. O que a gente está fazendo de errado que a gente não consegue também chegar nas pessoas, sabe? Porque, assim, a gente está fazendo um programa aqui, a gente está usando um termo, na boa, que para muita gente vai soar o termo já vai soar. É verdade. Né? Vai afastar as pessoas, sabe? Porque a compreensão que o imaginário social tem da radicalidade é outra, gente. É outra. Entendeu? Então, eu quero que a gente também faça um exercício aqui de uma autocrítica, sabe? Concordo. Eu acho que o gol pode ser, então, assim, o afastamento de um trabalho mais orgânico junto ao povo que luta
todos os dias, o famoso trabalho de base. Eu só quis colocar em termos mais humanos, entendeu? Para não ficar só no conceito, né? Beleza. E aí, quando eu falo trabalho de base, é numa perspectiva não colonizadora, certo? Não é chegar aos iletrados e levar a verdade revolucionária. É construir com o povo saídas para o país, a partir dos múltiplos saberes. Então, eu acho que essa é um gol da Alemanha. Então, falta esse campo progressista, esse enraizamento nas lutas e nos dramas do povo. E também a gente pode fazer aí uma autocrítica em termos de linguagem, uma linguagem, muitas vezes, para satisfazer nosso ego acadêmico, para a gente se sentir utilizando os melhores conceitos, É isso aí. mas dialogando com praticamente ninguém sobre isso. A gente já debateu sobre isso uma vez aqui. Palavras como amor, vida e família pertencem à direita. Quem são os defensores da vida? Amor não é caretice? Família não é invenção burguesa? Então, 3 palavras fundamentais na mediação com as pessoas, a gente quase tem medo de usar ou pede desculpa quando usa. É verdade. Falta um gol, Valtinho. Acho que tem 6, cara. 6. Caraca, e esse último gol tem que ser aquele golaço, hein? Porra. A eleição de 2018, pelo amor de Deus, olha quem ganhou, cara. Então já É tá. o gol. Para fechar, né? Passar régua. Não, e esse Amigos da Rede Globo. Esse é aquele gol que vem sendo construído como um golaço, né, cara? O time colocando o outro na roda, assim, né? Impressionante, cara. Que tragédia, cara. Aí, nesse momento, Bernard entrou em campo. Bernard entrou em campo. Alegria nas pernas. Alegria nas pernas. Cara, ô Franco, eu lembro que aos 30 minutos do primeiro tempo, acho que estava, sei lá, 11-0 a Alemanha. E aí, eu lembro de que alguém mandou alguma mensagem assim, que para mim foi genial. Era 30 do primeiro tempo mesmo. Alguém mandou uma mensagem assim: tá passando Chaves no SBT. Bem melhor, né? Bem melhor. Detalhe, você já sabe o que vai acontecer, mas é garantido você se divertir ainda. Não, eu achei aquilo de uma precisão, tá ligado? Porque é isso, né? Final não. Semifinal. Semifinal da Copa do Mundo, aquela... Todo mundo se organiza, as ruas desertas, né? E aí você descobre que, bem, dá para ver... A gente se reuniu para ver Chaves, amigo, porque esse jogo aqui... O Brasil, nesses 2 últimos jogos, na semifinal e na disputa de 3º e 4º lugar, toma 10 gols, né? 10 gols, cara. Poucas pessoas lembram de 3-0 Holanda. Na Copa inteira Brasil... foi capengando, né, cara? Eu acho que o Brasil nunca... parar para analisar, cara. A gente vê a campanha inteira foi meio capenga, né, cara? Que, foi, assim, total. O futebol meio... Não é aquele que anima, né? Que você assistir e fica, pô, agora a gente vai para dentro, vamos para dentro do Chile. E começa... A tragédia estava anunciada no primeiro jogo contra a Croácia, que o Marcelo faz o gol contra. Primeiro gol da Copa. Né? Começa o primeiro gol da estranho, Copa. Né? O primeiro gol da Copa é o gol contra do Marcelo, cara. Era óbvio que ia dar errado. Aqui, já que deu uma descontraída, um pinga-fogo rapidinho aqui, sem pensar muito. Qual é o 7-1 do seu time? Aí é futebol mesmo. Peraí, Henrique. Vai, Franco. Tem que respeitar a hierarquia do programa aqui. Tempo na tela. Estamos chegando a 40 minutos de programa. Não, é pinga-fogo. Qual é o 7-1 do seu time? O meu é América do México. Eu nunca vou esquecer aquele 3-0 fatídico pós-churrasco e bebedeira dos jogadores. Aquele é meu 7-1. Sabe qual é o do Fluminense? É fora do campo. É o champanhe estourado pelo Álvaro Barcelos, presidente, então, na época, quando há virada de mesa, né? E ele estoura o champanhe comemorando o retorno, não em campo, a primeira divisão. Esse foi, acho que é o que envergonha o torcedor do Fluminense. Não, mas calma aí. Não, estourada de champanhe. Não, calma aí, Elias. Se você for para fora de campo, aí eu vou ter que mudar a minha resposta. Olha só. Então vou para dentro de campo. Flamengo, vou para dentro de campo. Eu não tenho como ser outro 7-1, né? Até assim, é o que... Não, 94... cara, não. 7-1 é a derrota do teu time, não é a vitória. Não, eu sei, pô, mas não tinha... Foi uma derrota pro futebol carioca, porque a partir daí o Botafogo ganha o campeonato, né, de 95, não se estrutura e acaba, vira um bairro de vez, né? E aí vira o segundo time no coração de todos os torcedores, inclusive. Estevão, você sabe editar aqueles apitozinhos em cima de palavrão? Franco, foi mal, cara. Agora... Podia parar. Não, eu falei também.
Então, 7-1 pro Botafogo é o que não falta. Eu vou colocar os 21 anos sem título, né? 21 anos de jejum aí. Esse tremendo 7-1 que a gente viveu de 68 a 89. Pode falar. Botafogo, aquele 0-0 com Juventude. Eu que não sou botafoguense, eu fiquei Doeu. coração pesado. Eu ri Mas eu bastante. tô me colocando no lugar dos que ficaram esse tempo todo vendo o Botafogo sem ganhar nada, Henrique. Como botafoguense, acho que dói mais. 7-1 recente falando pelo Walter. Mas O a gol que autoridade não aí é entrou Walter. Vai lá, Walter. Agora O gol que não bonito, hein? entrou do Diego Souza, Walter. Diego Souza do O gol do Diego Souza, né? colocar ali, pô, molinho, depois aí pega Chelsea, seria. Aí o primeiro clube carioca ganhar um Mundial, né? Afinal, o Flamengo não tem Mundial, mas tem Continental. É bom Dá reforçar. para pensar no pênalti do Edmundo em 2000, né? Que já foi um campeonato mundial, né? Diferente Foi pra desse fora, do Flamengo. Ganhou do Liverpool. Sempre é bom frisar, né? Toda a minha vírgula é sobre o Flamengo. Dá para falar, né? A quantidade de finais aí que algumas injustamente o Vasco perdeu para o Flamengo. Márcio Araújo, não esquecerei nunca. Essa foi bizarra. Não, essa foi bizarra. Essa fiquei com vergonha de comemorar. Acho que nunca Eram 11 esquecerei. metros de impedimento. Pô, e a 2007, quando o Botafogo faz o gol com o Dodô É bizarro também. não estava impedido, foi expulso, cara. E o Foi Flamengo expulso, vence né? nos pênaltis. O É Flamengo bizarro também, mas essa de 2007 é bizarro também. Mas o gol de empate do Renato Augusto é de Golaço. estonteante. Golaço. O que é aquilo? Meu? Como é que acerta um chute Aqui, daquele? pessoal, vocês cara? estão esquecendo só de uma coisinha. Porra, o jogo foi 7-1, meu irmão. Gol do Brasil. Pra fechar o programa aí, que a gente já tá chegando na reta final. Então, só para eu entender, o 7º gol da Alemanha foi tudo junto, né? O antipetismo, a eleição do Bolsonaro que a gente está vivendo hoje, né? Acho que é isso. Aí, Lá de Retirada trás. de Deixa eu direita. fazer uma defesa do 7º gol. Então, eu vou fazer a comemoração do 7º gol, então. Tá Pensando em bom. 2019, 2020. A comemoração. Aquele abraço coletivo na câmera. 2019, o atual senhor presidente da República falando que nazismo é de esquerda. Você vê uma série de partidos da Alemanha, da centro-direita à esquerda, todos afirmando, logicamente, não. Você não tem esse debate aqui na Alemanha, não existe. Nem existe esse Né? debate, cara. Não O existe. partido de extrema-direita da Alemanha ficou com vergonha de defender. A embaixada alemã se pronunciou a respeito, né? É isso Ficou, que é bizarro. surreal. 2019, dá para pensar isso. A alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita, ficou com vergonha. Não, é que ele se apoiou em alguns dados de outra pessoa. Nem os da extrema-direita da Alemanha ficou... Não, tá assim, nem isso. Em 2020, pensar aquela comemoração já indo para o meio campo, né? Já indo para o seu campo de novo. Pensar 2020, a reunião ministerial, que por pouco sim. virou uma reunião ministerial, né? Quase que um mistério, né? Que ninguém sabe o que é gravar. Essa reunião ministerial, que o senhor ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele afirma que, dentre as inspirações que ele tem para pensar a política econômica, ele se inspira no Hjalmar Schatz, que foi ministro da Economia durante alguns anos do Adolf Hitler. E tem uma política econômica de supressão dos sindicatos, estipula frentes para a frente alemã por trabalho, que seria a contratação de trabalhadores desempregados, ganhando menos que o salário mínimo, supressão de sindicato, logo de greve, sem nenhum tipo de diálogo. Acho que daria para entrar nesse 7º gol aí, né? Sem falar nos cortes Claro. dos programas sociais também, que era a política da economia alemã na época. Eu acho que Perfeito. carimba. E o que mudou, né, cara? A parada é assim, tomamos 7-1, né? Uma seleção que foi de... A maioria dos jogadores em campo jogaram na Alemanha, o que era comum na Alemanha, nas Copas, né? A maioria dos jogadores, né, historicamente, atuam no futebol alemão. Mas o que aconteceu no futebol brasileiro depois disso, né? O que mudou em termos de estrutura, ou de repensar não só, né, o estilo de jogo dentro de campo, mas, né, fora, o que a gente está vendo agora, né, na FERJ. A FERJ é uma das federações, né, que compõe a CBF, então... A que mudou, impressionante incapacidade de não aprender com os erros. De insistir. Só quero saber quem é que vai defender esse gol dos caras aí, irmão. Esse umzinho. Eu tô curioso. Cara, eu vou dar uma resposta. Vamos acréscimos, hein? Vai logo, Henrique. Vai. Mas é gol a favor, gol nosso. Gol nosso. É nosso, Com todo respeito. fora. Não, é rápido, é resistência do povo, cara. Boa. Boa, garoto. São os Vivo, povos. né? É o movimento negro, o movimento de mulheres, os povos indígenas, a juventude da favela.
sabe? O MST, o MTST, o Movimento de Pequenos Agricultores, é a juventude que faz ocupação de escola, é a galera do rap, das rodas de rima. Esse é o nosso gol. E é a partir desse gol que a gente tem alguma chance. Se não for a partir desse gol, não tem virada de jogo. Perfeito. Vamos continuar perdendo. Muito bom, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Já Quanto tempo? Quanto tempo? Acréscimos. Porra, 48 aí. Mas o juiz levantou a plaquinha antes, ele avisou. Eu não vi. Mais 3. Então, pessoal, passamos por alianças bem questionáveis em troca de governabilidade, passamos pelas manifestações de 2013, o golpe de 2016, o não reconhecimento do resultado da eleição de 2014, a elite brasileira, a falta de um trabalho de base, enfim, não faltou aí, né, gols contra que tomamos, mas fica a mensagem final com o Henrique soube vocalizar muito bem nesse único e potente gol que temos a favor. É a nossa chance. Bom, deixo aqui um salve para todo mundo que nos acompanha. Viva o Oscar! Viva o Oscar! Viu o Rizek Serginho que da Pereira falou. Nunes. Não foi o Rizek que Doideira. falou que o Brasil tinha que ir para dentro da Alemanha, nada de entrar com 3 volantes, não precisamos ocupar o meio de campo, vamos para cima deles. Não foi o André Rizek que falou isso? Fica a mensagem, Rizek, você muito bem, muito boa análise. Deixe seus comentários aí, pessoal. Qual o seu Abraço gol pro contra, craque Dedé? Daniel. Valeu!